Vamos falar um pouquinho sobre divisão euclidiana. O teorema da divisão euclidiana é certamente um dos teoremas mais importantes desse curso básico de aritmética dos inteiros. E apesar da gente chamar de divisão euclidiana, ele não está explícito na obra de Euclides, mas a ideia está lá, né? Quando ele vai falar de MDC, ele fala assim, o que você tem que fazer é dar os dois números, o menor e o maior, e você vai subtraindo o menor do maior sucessivamente, né? Até que não seja mais possível. Então é exatamente essa a ideia da divisão euclidiana. Eu vou enunciar diretamente como um teorema. Teorema da divisão euclidiana, dados A e B inteiros. Para evitar trivialidades, eu vou dizer que B é diferente de zero. Então, existem Q e R, também inteiros, satisfazendo as seguintes propriedades. Primeiro, o A é igual a B vezes o Q mais R. Então A é chamado dividendo, então fica o B divisor, Q de quociente e R de resto. Geralmente na escolinha se desenhava assim. Pelo menos na minha escolinha era assim. E segundo, o resto é pequeno. O que quer dizer que o resto é pequeno? Quer dizer que o resto varia de zero até um módulo de B. Então, quando eu digo que o resto é pequeno, eu digo que ele é pequeno com relação ao divisor. Era assim que era chamado, esse era chamado dividendo. Esse resto quociente divisor. É interessante notar que se você aprende a fazer uma divisão com A e B naturais, a divisão com mudando os sinais de A e B saem naturalmente dessa primeira. Sei lá, vou fazer assim, 50 dividido por 6 é 8. 6 vezes 8 é 48, o resto é 2. Eu quero dizer que 50 é igual a 6 vezes 8, 48 mais 2. Então é claro também que 50 dividido por menos 6 vai ser menos 8. Porque 50 é menos 6 vezes menos 8, que é 48. E o resto eu continuo dando 2. Só tem um pequeno detalhe que tem que ser alterado se eu quiser menos 50 dividido por 6. Porque se eu dissesse que dava menos 8, aí menos 8 vezes 6 é menos 48, que passou de menos 50. Então vou colocar menos 9. Agora menos 54. Menos 54. Para chegar em menos 50, resta 4. Analogamente, menos 50 por menos 6. Eu digo que é 9. E resta 4. Então é isso. Podemos considerar, sem perda de generalidade, A e B positivos. E aí a ideia da demonstração é simples, porque é claro, né, que se eu estou querendo dividir A por B,
Se A for menor que B, acabou. Eu posso considerar o quociente como sendo zero e o resto como sendo o próprio A. Lembrando, estou considerando o caso suponha A e B positivos. Então acabou. Então o caso que sobra agora é se A é maior ou igual a B. Se A for maior ou igual a B, então construa o conjunto de todas as possíveis diferenças. Aqui você vai fazer A menos B, A menos 2B, se for possível, enquanto isso for positivo. Eu quero que seja um subconjunto dos naturais. Esse conjunto é definido como A menos KB, tal que K é maior ou igual a 1, e KB é menor ou igual a A, para que isso seja um subconjunto dos naturais. Então ele é não vazio, né? Porque eu estou dizendo que A maior ou igual a B, então X é não vazio, pois colocando K igual a 1, eu sei que A menos B pertence a X. Ou seja, colocando K igual a 1, a coisa funciona. Se é um subconjunto dos naturais que é não vazio, pelo princípio da boa ordenação, X possui elemento mínimo. E é exatamente isso que eu vou chamar de R. É exatamente a ideia do Euclides. Você vai fazendo as subtrações de B até ser possível. Quando não for mais possível, esse é o resto. Então, por construção, como R é um elemento do conjunto, o R é igual a A menos um certo B vezes um certo K, que eu vou chamar de Q. Ou seja, A é igual a BQ mais R. Também por construção, R é maior ou igual a zero, porque todo elemento de X é maior ou igual a zero. Está nos naturais. O que é que falta mostrar? Falta mostrar que R é menor que B. Então, se você supuser, por absurdo, que o R for maior ou igual a B, considere R' igual a R menos B, que vai ser maior ou igual a zero. R' vai ficar o quê? O que é R? É A menos BQ, isso menos B, isso é A menos B, Q mais 1. Então isso é também um elemento de X. É só pegar K igual a Q mais 1. E R' é menor que R. Isso é um absurdo, porque R foi escolhido como sendo o menor elemento de B. Esse absurdo foi por considerar que o R era maior ou igual a B, então a gente conclui que o R é menor que B. Minha observação é que esse algoritmo é efetivo. É possível de explicar a um computador como encontrar o Q e o R, e ele faz isso num tempo vamos dizer assim, num tempo razoável. Não quero entrar em detalhes técnicos sobre a velocidade que roda o algoritmo. Quero fazer alguns exemplos usando fenômenos aritméticos cíclicos. O primeiro exemplo é o exemplo dos dias da semana. Os dias da semana têm um caráter cíclico.
cada 7 dias você repete o mesmo dia. Então, por exemplo, se hoje é quinta, que dia da semana será? Daqui a 100 dias. Aí, como tem essa característica cíclica de se repetir de 7 em 7, então basta você dividir o 100 por 7, você vai obter 14 e resto 2. Então, o que é que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo o seguinte: ora, se hoje for quinta-feira, daqui a 7 dias vai ser quinta-feira de novo. Daqui a 7 vezes 2, 14 dias, vai ser quinta-feira de novo. Daqui a 7 vezes 3, 21 dias, vai ser 14 de novo. Como 100 é 7 vezes 14 mais 2, quando você passar esses 98 dias, vai estar na quinta. Então, daqui a 100 dias, vai ser um sábado. Também sequências cíclicas, você pode analisar os termos da sequência usando a divisão euclidiana. Você dá um exemplo de uma sequência cíclica. A sequência é assim: 9, 8, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 9 e assim vai. Então ela tem um caráter cíclico, né? 9, 8, 7, 6, 5, 7, 8, repetiu. 9, 8, 7, 6, 5, 7, 8, repetiu. Então cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números, ela se repete. Então, por exemplo, se eu quiser descobrir o centésimo termo da sequência, basta você dividir 100 por 8. E aí, isso vai dar o quê? Vai dar 12. 12 vezes 8, 96. Sobra 4. Está dizendo que 100 vai ser 8 vezes 12 mais 4. Então, o primeiro termo está aqui. É o 9. Aí, quando você anda 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Volta para o 9 de novo. Então, não importa quantos 8 você andar, isso aqui sempre vai estar no 9. E depois você vai andar mais 4. Você está aqui no 9, né? Vai andar 4 agora. 1, 2, 3, 4. Então, é 5. E eu paro por